Nosso vídeo de hoje é sobre um pedacinho desse livro, O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. É só um pedacinho. Esse livro, ele é um livro muito profundo e os assuntos que a gente traz aqui no nosso canal são assuntos mais profundos, mas é os assuntos profundos que transformam. Mas você vai entender porque isso é sobre você, é sua vida, é a minha vida. Antes de eu entrar em contato com esse assunto que eu vou tratar aqui com vocês, eu vivia ansiosa, eu vivia numa infelicidade que eu não sei descrever para vocês. Eu vivia dominada pelas minhas emoções. Eu sentia um medo, que era uma coisa que eu não conseguia explicar. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu passei a gostar da vida, a viver de verdade, depois que eu passei a entrar em contato e compreender esses assuntos. Porque a vida, ela não tem um manual de instrução, mas você vai trabalhando em você. Quando você começa a compreender quem você é, a sua vida começa a mudar também. E ele começa o livro contando uma história. Ele conta a história de um mendigo. E ele diz assim, que havia um mendigo, por mais de 30 anos, ele ficou sentado debaixo de uma marquise. Até que um dia, uma conversa com um estranho mudou a sua vida. O estranho passou e o mendigo disse: "Tem um trocadinho aí para mim, moço?" Perguntou o mendigo, estendendo mecanicamente o seu boné. Aí o estranho disse: Não tenho. Mas o que há debaixo desse baú? Mas o que há neste baú debaixo de você? Aí o mendigo disse: Nada. Isso aqui é só uma caixa velha. Já nem sei há quanto tempo sento em cima dela. Aí o estranho disse: Nunca olhou o que tem dentro? Aí o mendigo disse: Não. Pra quê? Não tem nada aqui, não. Aí o estranho disse: Dá uma olhada dentro. E o estranho foi embora. E aí o mendigo, por curiosidade, depois que o estranho saiu, ele resolveu olhar o que havia dentro da caixa. E para surpresa dele, quando ele abriu a caixa, ela estava cheia de ouro. Era um tesouro abandonado. E o mendigo mal pôde acreditar quando ele viu aquilo. E aí, o Eckhart Tolle nos diz que ele é o estranho que está falando para nós olhar para dentro. Não para dentro de uma caixa velha, mas para dentro de você. E aí ele diz: você deve estar se perguntando agora, mas eu não sou um mendigo. E preste atenção no que o Eckhart Tolle diz. E ele diz assim, ó: infelizmente, todos aqueles que ainda não encontraram a verdadeira riqueza, a radiante alegria do ser e uma paz inabalável, são mendigos, mesmo que possuam bens e riqueza material. Por quê? Porque buscam do lado de fora migalhas de prazer, aprovação, segurança ou amor, embora tenham um tesouro guardado dentro de si
que não só contém tudo isso, como é infinitamente maior do que isso, do que qualquer coisa oferecida pelo mundo. E aí, quando você escuta isso, quando você lê isso, então você eu quero saber qual é este enorme tesouro que está dentro de mim. Porque nós somos um pouco igual aquele velho da caixa, que a gente insiste em dizer que eu não sou ninguém, eu não sou especial, eu não tenho nada. E se você olhar para a sua vida, veja a quantidade de medo que você sente. Veja a enorme quantidade de sofrimento que você traz do passado, como coisas como ressentimento, coisas como ódio, como autopiedade, coisas como raiva, ciúme, tédio, medos existenciais, como medo da opinião alheia. A gente tem um medo do que o outro vai dizer sobre nós, vergonha de falar em público, esse vazio interior que nós sentimos e a gente vive numa busca desesperada por aprovação. A gente quer que o outro diga que nós somos importantes, que nós queremos a gente quer ser valorizado. Então, essa busca de coisas externas para preencher sempre um vazio que a gente não sabe de onde que vem. E de onde que vem tudo isso, então? Será que esse vazio, essa insatisfação, é nosso estado natural? Será que nós nascemos com essa carência, com essa falha, com essa necessidade de aprovação? Será que nós nascemos incompletos, com esse vazio dentro de nós? Essa busca insaciável que a gente tem, que nunca passa, essa busca de querer ser valorizado, que alguém nos valorize. E o que é este tesouro de que ele fala? Por que nós não encontramos? Se eu tenho um tesouro dentro de mim, por que eu não encontro? Então, a primeira coisa a entender, para eliminar, qual é a primeira coisa a entender para eliminar esses medos e essa carência que a gente traz? Uma primeira coisa que é de suma importância para a gente entender é que existe em nós um vasto campo de inteligência que ele está para além do nosso pensamento, ele está além da nossa mente. E o que é esse vasto campo de inteligência que está para além da nossa mente, que está para além do nosso pensamento? No livro ele diz que esse vasto campo de inteligência é o ser com letras maiúsculas. E o que é
o ser. Ele diz lá no livro, o ser é a eterna e sempre presente vida única que existe para além das inúmeras formas de vida sujeitas ao nascimento e à morte. E isso é transformador. Isso significa que, então ele diz, o ser é a eterna e sempre presente vida única que existe para além das inúmeras formas de vida sujeitas ao nascimento e à morte. E o que isso significa? Isso quer dizer que, para além da vida que nós recebemos quando nós nascemos e que nós vamos deixar quando nós morrermos, existe uma outra vida, que é uma vida eterna, uma vida sempre presente, é uma vida única, da qual tudo surge, da qual todos nós viemos. Então, para além da vida que eu recebo quando eu nasci e para a vida que eu vou perder quando eu morrer, existe uma vida única, que é de onde tudo vem e que é a vida eterna. Isso é transformador. Porque isso abre uma nova compreensão para nós. Mas você precisa entender isso, e isso não dá para ser entendido pela mente. Dá para você perceber isso, mas você não pode compreender com a sua mente. A mente, ela se agarra a conceitos. Isso é além da sua mente. Porque não dá para compreender isso com a razão, que é a nossa mente. Mas você consegue perceber, porque isso está dentro de você. Então, este ser, que é essa vida única que ele chama de ser, este ser, essa vida única, não está somente para além de todas as formas de vida. Ela está também dentro de toda forma sujeita ao nascimento e à morte. Então, essa vida única, ela não está somente para além de todas as formas de vida, como ela está dentro de cada forma de vida, dentro de você. E esse ser, que é o vasto campo de inteligência que existe dentro de você, ele é além do pensamento. Então, é assim, ó, você tem o pensamento, e o que está por trás do pensamento? De onde que vem o pensamento? É como se você olhasse o pensamento, mas qual é o pano de fundo? O que existe por trás do pensamento? É o ser. E esse ser não está além de você. Ele está em você. Então, se esse vasto campo de inteligência está em você, ele está à sua disposição agora. Agora, esse é o nosso tesouro interior. O ser é a sua essência divina. Essa é a caixa cheia de ouro sobre a qual nós sentamos. E ficamos pedindo esmolas ao mundo, ficamos buscando migalhas de prazer e de aprovação
sendo que nós trazemos dentro de nós um grande tesouro. Você é seu maior tesouro. E este é o grande conceito. Essa é uma parte muito importante do livro de se compreender. Então, o que nós vimos até aqui? O que ele está dizendo? Ele contou a história do mendigo que sentava sobre a caixa, uma caixa de madeira velha, que ficou ali mais de 30 anos pedindo esmolas, até que um dia um estranho passou. O mendigo pediu esmolas, o estranho disse que não tinha nada para dá-lo, mas sugeriu que ele olhasse dentro daquela caixa que ele sentava, sobre a qual ele sentava. Quando o estranho foi embora, o mendigo resolveu abrir a caixa e percebeu que a caixa estava cheia de ouro. E nós somos um pouco como esse mendigo. E o Cartoli diz que todos nós que ainda não encontramos a verdadeira alegria, que é a radiante alegria do ser, e uma paz inabalável, que é a verdadeira riqueza, que é a alegria, e a radiante alegria do ser, e uma paz inabalável, que é a verdadeira riqueza, que é a nossa verdadeira riqueza, é a radiante alegria do ser e uma paz inabalável, são também mendigos. E nós, quando olhamos para a nossa vida, a gente vê que a gente carrega grandes quantidades de sofrimento. A gente vai acumulando coisas ao longo da nossa vida e vamos trazendo coisas desde a nossa infância. Nós vamos acumulando todos aqueles sofrimentos, vamos carregando isso. Chega uma hora na vida que você não enxerga mais nada a não ser o seu sofrimento. A gente carrega uma grande carga de medo, de insegurança. E ele diz, E você tem dentro de si um grande tesouro. E esse tesouro é uma vasta área de inteligência que ela está dentro de todas as formas de vida sujeitas ao nascimento e à morte, que ele chama de ser. E o ser, ele diz, é o nosso grande tesouro. Agora, esse é o grande conceito que ele traz aqui no livro. E agora, então e o que nos impede de acessar esse tesouro? É a identificação com a nossa mente, é a gente achar que nós somos os nossos problemas. Mas nós vamos ver isso mais adiante. Para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos ficar com o grande conceito que é o ser, que está dentro de você, que é essa vasta área de inteligência, que é o primeiro grande conceito do livro. E nós vamos dar continuidade a esses vídeos no próximo vídeo. Então essa foi a mensagem de hoje. E eu desejo que você fique bem, que você compreenda quem você é, porque é isso que vai te permitir viver uma vida em paz. Até o próximo vídeo. Um grande beijo.